A sociedade está debatendo sobre isso, sobre gordofobia, sobre autoaceitação, sobre você não se deprimir. A pessoa tem que se amar do jeito que ela é, e eu concordo, a Uhum. pessoa tem que se amar, a pessoa não tem que se deprimir porque ela é obesa, porque ela tá fora de um padrão, não sei o quê. Porém, todavia, entretanto, isso pode ser confundido e é confundido, em alguns casos, como você romantizar a obesidade, que é uma doença, ponto. Exato. Como é que você vê isso através dessa visão como psicóloga, como profissional dessa área? Como separar o joio do trigo? Como é que a gente pode lutar contra a gordofobia, mas sem romantizar a obesidade? Qual a sua visão sobre isso, sobre esse debate todo? Então, hoje a gente tem várias pesquisas mostrando é, que uma relação positiva com a sua imagem diminui consideravelmente os adoecimentos relacionados à obesidade, os adoecimentos físicos e mentais, né? Porque a pessoa tem uma relação positiva com o seu corpo. Pessoas com sobrepeso e pessoas com obesidade. Isso diminui a quantidade de adoecimentos relacionados à obesidade. E isso tem diversas pesquisas já mostrando que isso realmente acontece, em comparação com os obesos que têm uma relação muito negativa com o próprio corpo, a própria imagem corporal. Só que a gente não pode ignorar que a obesidade é uma doença, ponto. Ela é uma doença que carrega diversas outras doenças, comorbidades infindas. São muitas. Então, assim, o obeso que tem uma relação muito positiva com o seu corpo, que se cuida, que cuida que faz um tratamento para as suas comorbidades, que mantém ali o seu autocuidado, ele pode ter uma vida relativamente saudável dentro das condições físicas dele. Ele não necessariamente precisa ser magro. E não necessariamente ser gordo. Pra ter essa... É. Não. E assim, o que eu entendo? Dentro da gordofobia, dentro do preconceito, a gente não tem nada de positivo. Não vem nada de positivo com o preconceito. Então, assim, o movimento de aceitação, ele traz uma questão, uma melhora de vida para as pessoas que estão vivendo aquilo. Aham. A gordofobia não traz nada de positivo. Não, realmente. Absolutamente nada. Qualquer tipo de preconceito não traz nada de positivo para a sociedade, principalmente para quem recebe o preconceito. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A obesidade não pode ser tratada como era tratada antigamente, que era visto como algo sinônimo de saúde e que quanto mais gordo, mais rico era, mais saudável era. Não, não é. Né? Até porque a obesidade é uma das doenças metabólicas, a doença metabólica mais antiga da história. Tem relatos dela há mais de 20 mil anos. Aham. Então, assim, é muito antiga. Lá no Egito já devia ter uns gordinhos saltitantes por aí, Exatamente. né? Então, assim, é muito antiga. Então, a gente pode ter um meio do caminho aí. Ignorando o preconceito, porque o preconceito a gente não tem nem tolerância para isso. Eu, pelo menos. Ah, eu também Zero não. tolerância para isso. Agora, em relação ao movimento Body Positive, tem alguns benefícios. Tem alguns benefícios para eles que vivenciam aquilo. A questão é, não dá para incentivar a obesidade, mas dá para respeitar o indivíduo. Quem é o obeso, indivíduo né? que está em situação de obesidade, né? Que eu nem acredito, hoje eu nem falo mais o obeso, sabia? Porque ele não é o obeso. Ele é um indivíduo que está obeso, sabe? Né? Isso não Porque pode senão ser é como se fosse... É como categorizar você como só aquilo. Você é só o obeso, só o gordo. É verdade, você sabe? tem razão. Eu acho tão
Ai, então diminui tanto o indivíduo, É. sabe? Ele não é aquilo. Eu nunca usei muito a palavra, o termo obeso nunca foi uma coisa que eu usei muito, não. Que bom. E durante um tempo eu entrei numa de, cara, eu vou normalizar essa porra de gordo. Sim, Porque as pessoas ficavam com medo de falar gordo, sim, né? A palavra já trazia uma, e eu falava, não, gordo, é. Se você tiver que me atribuir um adjetivo pela minha aparência, é gordo. sim. Porque eu era gordo. Se isso não é um incômodo pra você, tá ótimo. E se não vem com uma intenção, né, Ofensiva? de me ofender, de alguma. É porque pra me ofender a pessoa teria que ter mais Um criatividade, né? pouquinho mais, né, gente? Chamar de gordo vai ofender? Ah, o gordo. É, e aí? Sim, Né? sim. Exatamente.